Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral e hoje, pessoal, a gente vai retomar o estudo de outras personalidades que não estão mais necessariamente no reino animal. Então a gente vai finalizar agora, não finalizar completamente, a gente vai, digamos, fazer uma pausa na análise de personalidades únicas exclusivamente animais. A gente vai começar a explorar novamente matérias médicas de outros reinos, como é o caso do reino mineral e do reino animal. Eu juro a vocês que eu não vou deixar mais isso acontecer, pessoal. A gente fica aí muito tempo, às vezes, falando de personalidades vegetais, a gente acaba esquecendo de todo o resto. Então vou tomar bastante cuidado para a gente não cair mais nesse desequilíbrio em que caímos aí nas últimas postagens aí do canal. Então, eventualmente nós vamos voltar ao reino animal, mas agora a gente vai fazer uma pausa, até porque muitos colegas têm me pedido análises de alguns policrestos, como é o caso, Buforrana foi um exemplo, mas ainda estava ali no reino animal. Mas tem muita gente, pessoal, me pedindo análise de Stramônio especificamente, então eu estou me sentindo aqui de mãos atadas. Eu vou ter que falar finalmente hoje, sem mais delongas, do bendito Stramônio. Provavelmente em seguida também terei de falar, não vou ter outra opção a não ser falar de Belladonna, principalmente Belladonna crônico. Esse, de novo, foi um pedido da minha querida colega Maria Dodaro, que a gente conhece muito Belladonna, pessoal, vemos de convir que a gente conhece muito o agudo Belladonna, porém a gente não tem muitas descrições acerca do Belladonna crônico, então Belladonna provavelmente vai ser uma aula um pouco mais densa em relação às demais, porque nós vamos tocar em tópicos pouco abordados, tópicos que a gente não encontra na bibliografia especializada. E além disso, pessoal, vou procurar trazer aqui para o canal também mais personalidades fungos. É importante que a gente fale dos fungos, porque, pelo menos de acordo com a minha perspectiva, eu deixo isso claro lá no curso Melodia Oculta, os fungos também, eles não apresentam necessariamente características nem dos vegetais, nem dos minerais, tampouco dos animais. É como se fosse um blend, uma confluência de todos os reinos. É a mesma coisa que a gente vai perceber ali nas orquídeas também. Até eu considero as orquídeas um ponto fora da curva, embora segundo a classificação botânica seja um vegetal, mas em termos de personalidades homeopáticas também é a mesma coisa, pessoal, que a gente percebe nos fungos. A gente vai ver ali uma espécie de blend, mistura de traços típicos de todos os reinos. Então, para que vocês se familiarizem com as características centrais de cada um desses tipos de personalidades, é importante que eu comece a trazer cada vez mais a descrição de alguns representantes desses reinos para vocês. E, pessoal, deixar claro também, muita gente me pergunta, às vezes nos comentários, se eu atendo. Sim, pessoal, eu atendo como terapeuta homeopata, muitas pessoas se perguntam como me contactar. Eu sempre deixo aqui na descrição dos meus vídeos, lá no final da descrição, além dos links de acesso a todos os meus cursos, eu sempre deixo meu e-mail. Então, para quem deseja mais informações acerca do meu acompanhamento, tem um e-mail aqui. Eu sempre deixo também o meu Instagram, o endereço do meu Instagram, @homeoplace, e aí lá no Instagram é mais fácil ainda a comunicação, pessoal, porque vocês podem me chamar via direct, ou vocês ainda podem me contactar pelo meu próprio WhatsApp profissional, que está bem na bio lá do perfil do meu Instagram. Então, para quem não sabia, agora sabe. Sim, pessoal, não apenas leciono, eu atendo ainda, eu clinico atualmente como terapeuta homeopata, sim. Mas enfim, pessoal, vamos agora ao que mais nos interessa, que é a análise da nossa querida personalidade Stramônio. Stramônio, pessoal, para quem não conhece o nome completo de Stramônio, tem colegas que até hoje não sabem, não conhecem o nome completo dessa personalidade homeopática. Stramônio, na verdade, pessoal, tem um nomezinho diferente antes dessa denominação, Stramônio. É o Datura Stramônio. E daqui para frente vocês já sabem exatamente como escrever. Então, o nome completo dessa personalidade, Datura Stramônio. Então, a gente vai seguir o mesmo itinerário, o mesmo roteiro que a gente tem seguido até aqui no tocante à análise de personalidades. Então, a gente vai começar, tal como a gente comumente inicia, vamos começar situando Stramônio em seu miasma regente. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre uma personalidade que se situa no miasma agudo. O próprio nome já nos leva a deduzir
Por que lentes um sujeito que vibra, por assim dizer, majoritariamente no miasma agudo recebe o mundo? Veja, o nome já nos convida aqui a alguma conclusão, pessoal. Se eu estou falando de um miasma agudo, eu estou falando de algo intenso, algo latente, algo que está falando mais alto, algo que deixa claro ali a sua existência de uma maneira muito marcante. São denominações possíveis, sinônimos possíveis para se referir a algo agudo, é algo que soa como intensivo. Você não pode ignorar a presença de algo que naquele momento se apresenta com essa atribuição, agudo. E aqui nesse caso, pessoal, quando a gente diz que, nessa conjuntura, quando a gente diz que alguém está no miasma agudo, nós queremos dizer que essa pessoa, sim, ela apresenta uma certa intensidade, especialmente de natureza emocional. Ok, Letícia, mas isso ainda é vago. Eu, sim, apresento uma intensidade emocional, mas relativa a que emoção especificamente? Principalmente medo. Só que veja, pessoal, esse medo, ele não passa. Ele não é um medo circunstancial. O sujeito que apresenta esse miasma como regente é um sujeito que você percebe que ele está o tempo inteiro tenso. Existem outros miasmas onde a gente vai perceber uma certa ansiedade. A maior parte dos miasmas apresentam a sua forma de manifestar a própria ansiedade, a sua maneira peculiar de manifestar a ansiedade. A ansiedade é algo marcante, bem visível em praticamente todos os 10, pessoal, mas isso é um pouco mais sutil no caso do miasma psicótico, um pouco mais sutil no caso do cancerinismo, no caso do leprósico, mas no caso, por exemplo, de luetismo, tuberculinismo, aquele afã de luta ou fuga, isso aparece de uma maneira muito evidenciada. Isso está sempre em primeiro plano quando a gente interage com o indivíduo cujos miasmas regentes, são esses, por exemplo, que eu citei. E aqui é mais inegável ainda, você se depara com um sujeito que está aqui no miasma agudo, pessoal, você não tem dúvida que é o miasma regente dele, é algo que salta aos nossos olhos, só que a maneira de apresentar essa ansiedade vai ser muito diferente do que a gente observa nesses outros aí que eu citei, no caso do tuberculinismo, luetismo. Há certos gatilhos para exacerbar a ansiedade desses outros miasmas. Aqui, pessoal, com gatilho, sem gatilho, eu estou amedrontado o tempo inteiro. Eu estou a todo momento em estado de alerta, a todo momento eu sinto essa ansiedade. E ainda mais se a gente estiver falando dessa personalidade, que é uma solanácea. Pessoal, no caso da solanácea, a gente vai falar sobre traços distintivos dessa família, mas já trazendo aqui um spoiler para vocês, já adiantando, nas solanáceas existe uma sensação básica que ela tem características diversas, a gente vai falar sobre que características são essas, que elas são bem variadas, mas o que não muda para todas as solanáceas, sem exceção, mandrágora, a própria do camara, capsicuano, datura estramônio, beladona, é a reação a essa sensação básica, que pode ser diversa, tal como a gente vai discorrer posteriormente. A reação, ela sempre gira em torno desse mecanismo, luta ou fuga. Se eu for ficar aqui, eu vou ter que lutar contra esse predador, que é sempre um predador fictício no fim das contas, pessoal, na maioria esmagadora dos casos. Sou eu que estou dramatizando demais determinada situação, ou eu vou fugir. Então daqui vocês já conseguem deduzir o nível de estresse de que padece alguém que está nesse miasma especificamente, que apresenta esse miasma como aquele mais evidenciado, como aquele cujas respostas se apresentam de uma maneira mais premente, mais marcante, pelo menos durante ali a toma daquele caso que a gente está analisando. E alguma dúvida pode surgir, pessoal, porque quando a gente acompanha o estramônio muito desequilibrado, ele parece uma personalidade luética, principalmente porque ele já começa a romper com certas limitações morais. Ele realmente, a gente sente que o que dá na telha ele faz sem fazer com que aquilo que ele está cogitando empreender na prática passe por alguma espécie de ponderação, passe pelo bom senso, do mesmo jeito que vem, ele deixa sair. Por quê? Porque ele está muito acuado. Então o medo é uma tônica de estramônio, e o medo ele só tende a se acentuar, obviamente, quanto mais desequilibrada a personalidade de estramônio. Mas veja, pessoal, qual que é o grande diferencial? No caso do miasma agudo e luético, nós vamos perceber tendências à violência, sim, só que o que muda são as sutilezas, as motivações para uma ação agressiva, para
essa ação que, de certa forma, ela é uma ruptura, essa ação drástica, enérgica. No caso do luetismo, pessoal, a violência sempre aparece como resposta a um problema, ou a violência ou uma ação muito drástica. Por quê, pessoal? Exatamente por aquelas questões sobre as quais eu já falei com vocês várias vezes. Eu não acho que os problemas têm solução, a não ser essa solução drástica. Só tem uma forma de resolver, só tem uma forma de desatar esse nó, é cortando o nó. Não existe qualquer possibilidade de eu parcimoniosamente ir desatando de forma gradativa aquele nó. Tem que cortar, pronto, e acabou. Então, para o luético, normalmente a solução drástica é a única solução. Aqui, pessoal, existe a solução drástica? A luta? Sim, mas com aquela dúvida, pode ser que eu não vença essa luta. No caso do luético, ele costuma confiar um pouco mais no seu próprio taco, muito mais em relação ao que a gente vai observar aqui. Então aqui já são duas alternativas muito extremas, as duas vão me estressar bastante, mas pelo menos são duas opções. Não existe só a solução enérgica. Aqui eu posso lutar. É uma medida drástica, sem dúvida alguma, dependendo do meu adversário, da proporção do meu adversário, de como eu estou enxergando meu adversário. É uma medida enérgica, sem dúvida alguma, que vai me estressar pra caramba, mas ao mesmo tempo eu posso fugir. Então, essas duas alternativas. A fuga, por exemplo, não passa pela cabeça de um luético. Ele vai enfrentar. É ele que tem que resolver e ele tem que resolver rápido. Então, no luetismo ainda existe esse imediatismo. Não, eu não posso deixar para amanhã, não posso deixar para depois. Isso aqui tem que ser resolvido agora. Como tem que ser resolvido agora? Então, bom, se ninguém quer tomar providência, sou eu que vou tomar providência de uma vez. Com medo, sem medo, o sujeito simplesmente faz porque ele quer que aquilo seja resolvido imediatamente. Embora, é igual eu disse a vocês, medos a gente vai perceber muito mais aqui. Qual será a resposta? Pelo menos duas. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. No caso de Stramônio, pessoal, para que vocês consigam já construir um pano de fundo do sofrimento dessa personalidade, tenham em mente a seguinte cena, e isso não é uma analogia que eu construí, isso aqui parte da própria mente brilhante de Shankaran, ele traz para a gente ali no The Soul of the Remedies, ou foi traduzido aqui para a gente, Brasil, como a essência dos remédios, alguma coisa desse tipo. A tradução não está tão fidedigna assim. Mas se vocês conferirem essa obra e vocês se remetem ali ao capítulo, o tópico onde ele fala de Stramônio, ele começa descrevendo Stramônio da seguinte forma. É como se esse sujeito ele estivesse largado numa selva sozinho, uma selva hostil, sozinho e nu também. Letícia, por que ele colocou nu? Que diferença faz? Já não é ruim o bastante a pessoa estar largada sozinha na selva, sem qualquer recurso, e além do mais, essa selva é hostil. Porque, veja, pessoal, se a gente coloca ainda na jogada a nudez, a gente exacerba a vulnerabilidade. E essa construção metafórica ela é muito importante para que vocês tenham uma dimensão do nível de medo que essa personalidade sente. Não é qualquer medo. É um hiper, mega, ultra medo. Imaginem vocês numa selva hostil à noite, que existe o elemento da escuridão, aqui é um tema de todas as solanáceas, todas vão apresentar uma relação de amor e ódio com a escuridão, até mesmo aqui em Stramônio, a gente vai perceber essa ambiguidade, ao mesmo tempo que a escuridão ela amedronta, ela também traz algum acalento. Vamos falar mais sobre essa relação com o escuro aqui, pelo menos no que diz respeito a Stramônio. Mas além disso, bom, tem adversário de sobra lá fora e eu estou sozinho, pessoal. Lembre-se disso. A percepção é, estou sozinha, nua, numa selva de pedra, selva hostil, todo mundo quer minha cabeça, não tem recurso, não tem qualquer chance contra esse meio externo. E além disso, eu estou sozinha. Então veja, a partir disso, pessoal, você já percebe, a partir desse discurso, desse construto metafórico aqui, você já começa a perceber o quanto a companhia acalenta a personalidade Stramônio, o quanto estar acompanhado é algo indispensável para a estabilização psíquica da personalidade Stramônio. E muitas vezes eu acompanhei um caso, pessoal, em que, na verdade, era uma família e era o marido e a sua esposa. Primeiramente, eu comecei acompanhando o marido. Depois, infelizmente, ele veio a falecer e durante todo o tempo que eu acompanhei a esposa, enquanto o marido estava vivo ainda, ela parecia equilibrada. Na verdade, era até difícil de entender por que ela estava se tratando. Eu acredito que, talvez por sugestão do próprio marido, que estava oferindo muitos resultados com a homeopatia.
Então ela acho que seguiu ali a onda, que ela mesma não era minimamente consciente de qualquer desequilíbrio psíquico que ela tivesse. Então eu estava ali naquela corda bamba, sem saber muito o que fazer. Quando ele foi a óbito, pessoal, é claro, quando a gente perde um ente querido, tem a saudade, tem o luto, então tem todas essas questões que a gente precisa ajudar o doente ali a superar. E a homeopatia, dentro ali da homeopatia, a gente sabe que há várias cartas na manga para ajudar o doente que está enfrentando esse tipo de situação. Só com o passar do tempo, a gente percebeu que essa poeira do luto ela foi baixando, saudade sempre está ali, pessoal, mas bom, ela estava conseguindo administrar melhor. Só que surgiu algo que nunca tinha aparecido antes, que é um pânico de estar sozinha, de dormir sozinha. Para vocês terem uma ideia, todo dia, desde que o marido dela faleceu, algum familiar tinha que ir dormir com ela. Todo santo dia. Ela não suportava dormir sozinha. Ou seja, por que isso estava oculto anteriormente, pessoal? Porque, na verdade, a bengala, o suporte, estava presente, que era o marido. Ou seja, ele precisou sair de cena para que isso pudesse se manifestar de uma maneira que com contornos mórbidos. Anteriormente, estava muito difícil perceber o desequilíbrio, que ela estava bem. O estramônio ele estava harmonizado com a companhia, porque é justamente a válvula de escape. O porto seguro de estramônio sempre vai ser a companhia, pessoal. Na maioria das vezes, o critério familiaridade, ele conta. Mas nem sempre. Muitas vezes a pessoa, bom, tá acompanhada, independentemente de quem seja, tá bom, ela não sente mais medo nenhum. O problema é estar só. O problema é essa solidão que traz automaticamente toda aquela atmosfera sobre a qual a gente conversou inicialmente. Se eu estou sozinha, eu me sinto desamparada nessa selva hostil de pedra. Estou vulnerável a uma ameaça fatal que pode me surpreender a qualquer momento. Entendendo essa atmosfera, pessoal, construindo essa analogia mentalmente, vocês conseguem chegar a várias conclusões importantes acerca do sofrimento mais profundo dessa personalidade. Vamos falar agora sobre reino, pessoal. Reino, vamos ver se vocês conseguem adivinhar o reino a que pertence a personalidade Stramoni. Pelo amor de Deus, pessoal, é um vegetal, isso aqui é uma planta, um vegetal. Provavelmente os colegas já sabem, já estão carecas de saber aí as características centrais dos vegetais, só que, pessoal, é impressionante. Os vegetais, eles são muito versáteis. Então, se a gente não tem em mente o que é uma personalidade vegetal, a gente pode se confundir a gente pode achar que um vegetal, na verdade, é um animal, a gente pode achar que é um mineral. Então, é por isso que eu sou muito repetitiva em relação aos traços essenciais de cada um dos reinos. Toda vez que a gente vai começar a analisar uma matéria médica, vocês percebem que eu retomo reino propositalmente, eu retomo gradação miasmática, eu retomo estágio, que é muito importante que pela repetição isso comece a se consolidar na mente de vocês, pessoal. Definitivamente repetição, e se tratando de homeopatia que tem informação pra caramba, é uma das melhores formas da gente aprender e conseguir assimilar o conteúdo, que a gente sabe, né, que é algo para a vida. A gente provavelmente vai passar a vida inteira estudando, tal como é o caso de maioria dos curadores que estão realmente envolvidos ali na sua empreitada. A todo momento é descoberta uma nova matéria médica que merece a nossa análise. A gente precisa descobrir o sofrimento nuclear de cada uma para que a gente possa integrá-la em nosso cotidiano clínico. Quanto mais ferramenta a gente tiver, maior a nossa competência para atender aquele que sofre devidamente. Então, repetição aqui é proposital, pessoal. Por isso, eu vou insistir nas características dos vegetais. No caso do vegetal, pessoal, o que a gente percebe? Uma sensação básica. Essa sensação básica é importante vocês entendam que ela permeia todo o sofrimento do doente, qualquer situação que ele entenda como crise. Então vamos elencar algumas aqui que fazem parte do cotidiano da grande maioria. Briga com o cônjuge, conta bancária vazia, não dormi direito, nossa, eu tô sentindo um incômodo aqui no meu abdômen, tô sentindo uma diarreia. Vamos pensar no problema clínico também. Toda e qualquer circunstância adversa, no caso uma personalidade vegetal, ela vai ser percebida mediante a mesma sensação. Então vamos supor que a sensação básica das solanáceas, pessoal, família que pertence a Stramoni, como eu falei, são diversas.
Uma das sensações básicas das solanáceas é, por exemplo, a sensação de estrangulamento, sufocamento. Então vamos supor, no caso de um doente ali concreto, um doente estramônio aqui hipotético, a gente identificou a sensação básica como um estrangulamento. Esse estrangulamento, essa sensação de estrangulamento, ela vai acontecer, o sujeito vai experimentá-la quando ele perceber que a conta bancária está vazia, quando ele briga com o cônjuge, quando a diarreia, libraba, dor de barriga, ele vai sentir a sensação de estrangulamento. Isso, pessoal, essa sensação básica, ela permeia as problemáticas de todas as instâncias do sujeito, todas as instâncias psíquicas, inclusive. Então, ele provavelmente, se a gente for explorar a imaginação, o conteúdo inconsciente onírico desse doente, a gente vai encontrar o estrangulamento ali, mediante algum símbolo, mediante alguma referência, mas o estrangulamento, sufocamento é um tema que ele vai aparecer, não tem como deixar de ser assim. Interessante, pessoal, que até na descrição das queixas físicas, fulano, como é que é essa artrite aí que você sente? Não, mas parece que tem uma coisa apertando, retorcendo, parece que tem uma mão apertando firmemente ali a minha articulação. Essa sensação básica, ela é universal em se tratando da manifestação delas nas todas as queixas do doente em todos os âmbitos, pessoal. Então, conta bancária vazia, qual que é a experiência disso? Estrangulamento. Briguei com o cônjuge, qual que é a experiência de ter brigado? Como é que foi isso? Estrangulamento. Nossa, você recebeu aquela notícia sobre os seus entes queridos, enfim, você perdeu um ente querido, qual foi essa experiência? Estrangulamento. Ou seja, é uma sensação que é igual eu estou falando aqui. Ela permeia todas as minhas experiências adversas, em todas as instâncias, inclusive na instância clínica também, pessoal. Isso aqui é algo lindo de se ver, que quando a gente encontra esse padrão, a gente vê direitinho, como uma verdade matemática, uma verdade muito exata, o quanto essa sensação está ali presente o tempo inteiro. É algo impressionante de se ver, pessoal. Ou seja, isso aqui é um atestado do quanto o método das sensações ele é assertivo, ele configura de fato um sistema. E aí, veja bem, o que mais? Além dessa sensação básica, aí sim, pessoal, isso aqui é a cara dos vegetais. Ok, beleza, é estrangulamento que eu sinto. Bom, agora existe a minha reação a essa sensação de estrangulamento. No caso aqui das solanáceas, eu posso reagir a esse estrangulamento ou entorpecendo meus sentidos, ou fico um pouco inconsciente, aquilo é tão ruim que eu perco um pouco a consciência, é uma reação mais passiva, ou eu tenho uma reação ativa àquela sensação. Reação aqui, pessoal, é como eu absorvo aquela sensação. Como é que aquilo se acomoda no meu interior? Então aqui no caso dos vegetais, quando essa personalidade sente aquela sensação que é típica, que é muito familiar, que, como eu disse, ela está se repercutindo em todas as minhas ocorrências, experiências adversas de vida, sempre que eu percebo isso, eu reajo de formas que elas podem soar até opostas muitas vezes. Vou dar o exemplo aqui pegar uma personalidade bem aleatória aqui, pessoal, por exemplo, Chocolatum, que é uma malvácia no caso. Então aqui, eu vou perceber uma sensação de ou conexão ou desconexão, que isso aqui é típico das malvácias, unido e separado. São sensações que podem se alternar. Lembrar, pessoal, que quando a gente avalia um caso pelo método das sensações, através do prisma do método das sensações, veja bem, essa sensação básica, no caso aqui hipotético de estrangulamento, ela vai estar presente quando eu experimento situações adversas. Só que o contrário, ou seja, o oposto de estrangulamento, eu vou sentir, eu vou passar por isso quando eu estiver, por exemplo, vivendo um momento que para mim é bom, eu qualifico como bom. Então, por exemplo, é por isso que é tão interessante a gente averiguar hobbies do doente. O que ele gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é tocar piano. Qual que é a experiência de tocar piano? O que você percebe em si quando você toca piano? E aí é porque muitas vezes, pessoal, por que é tão interessante essa estratégia? Porque muitas vezes a gente não consegue extrair a sensação básica das experiências ruins do doente, mas a gente consegue trabalhar muito com o oposto. Ele fala muito sobre o que ele gosta, ele fala muito sobre as preferências dele, às vezes fala até de uma forma mais embaraçada. Então, se uma via se fechou pra gente, a gente tem a via oposta com que trabalhar. Então veja bem, no caso dos vegetais existe essa sensação básica, agora tem a minha reação a ela. A reação é o quê, pessoal? De novo retomando, é
é como eu vou reagir àquele estímulo, como eu vou reagir àquela experiência, para quê? Para aliviar aquilo. Então a reação é uma forma de eu apaziguar, de eu amenizar aquela experiência de estrangulamento. Quando eu sinto esse estrangulamento, eu faço o quê? No caso de chocolatum, por exemplo, que é uma malvácia, ou eu posso buscar um recinto confortável. Nossa, eu vou ficar em casa, eu não quero ver ninguém, não quero que ninguém me incomode, eu vou ficar quietinha aqui em casa. É uma reação passiva, no caso, a essa sensação de desconexão, talvez aqui no caso da malvácia, que é chocolatum, tal como a gente está hipotetizando. Só que veja, pessoal, aí é que está a ambiguidade dos vegetais. Chega um determinado momento que aquela forma de aliviar o problema, que é ficando em casa, aquilo passa a me incomodar. E daqui a pouco eu quero sair. Sair, nossa, eu não aguento mais ficar em casa, tá me dando, eu tô achando isso aqui um pé no saco, tá me dando um tédio, vou sair. Aí quando eu saio, eu me sinto desconectada, parece que o ambiente externo não é tão familiar para mim, eu preciso voltar para a conchinha de novo. Voltei, fiquei em casa. Nossa, mas estou me sentindo muito separado do mundo, acho que eu vou dar uma saída para me reconectar. Não estou sentindo reconexão de novo, eu estou precisando daquele ambiente familiar da minha casa, volto. Aí daqui a pouco incomoda, aí sai de casa de novo. Aqui a gente percebe essa dicotomia só no reino vegetal, pessoal, ou seja, é uma pessoa que ela não tem sossego. Tudo que ela faz gera uma nova crise e ela tem que voltar àquele ponto de partida. Nossa, ora eu estou aqui, se a gente vai falando de uma solanácea, estramônio, por exemplo, ora eu estou sentindo essa inconsciência, esse embotamento do sentido, estou sentindo tanto medo que a sensação que eu tenho aqui é que eu estou até com sentidos meio torpes, meio adormecidos, parece que eu não estou conseguindo reagir, eu estou realmente meio off, de tão amedrontada que eu estou. Provavelmente vocês já sentiram isso, pessoal, ou já acompanharam alguma pessoa que já passou por essa experiência de tanto medo que parece que a pessoa não está conseguindo mais sequer gerar adrenalina, ela está um pouco anestesiada, parece que o próprio corpo a colocou ali, o próprio sistema da pessoa colocou naquela situação para ela dar conta daquele nível de estresse. Então, ora o sujeito está desse jeito, ora ele reage de uma maneira desproporcional, lançando mão daquela estratégia de luta e fuga. Então, por isso, pessoal, que aqui no caso da solanácea, a gente tem a impressão que é um sujeito muito 880. Não à toa, a palavra-chave que Shankaran traz para as solanáceas é preto e branco. É claro que existe uma relação entre os indivíduos solanáceas com essas cores, uma relação toda especial que ela merece ser analisada a fundo. Mas esses termos preto e branco também fazem referência a esse comportamento 880. Ora eu estou aqui meio anestesiado, como se não estivesse sentindo nada, ora eu estou hiperreativo, agressivo, violento, não quero ninguém perto de mim. Mas por quê? Porque eu estou sentindo muito medo. Então a gente tem a impressão, nossa, o sujeito é valente, o sujeito é temerário, mas na verdade é o contrário, que ele está se borrando de medo. Mas é uma reação possível aqui. Então essa alternância de reações, uma reação mais passiva e depois uma reação mais ativa, isso é típico dos vegetais. Essa ambiguidade, o sujeito ele não consegue encontrar um ponto de equilíbrio, sente incômodo em praticamente tudo que ele faz para tentar apaziguar aquela sensação básica. E isso é muito importante que fique claro para a gente, pessoal, para que a gente entenda o que é um vegetal mais ainda. Porque veja, uma planta, pessoal, vamos pensar numa planta qualquer, veja que ela é totalmente sensível, ela está totalmente suscetível a variações mínimas no ambiente dela. É por isso que uma personalidade vegetal é difícil de satisfazer esse sujeito mesmo, é difícil dele se sentir bem em alguma circunstância, porque tem sempre alguma coisa incomodando. Por isso que é tão complicado de se equilibrar. Sujeitos vegetais realmente, pessoal, a esperança deles é a homeopatia para dar jeito, porque tudo incomoda. Tem certas plantas que, se o pH varia um pouquinho sequer, ela já murcha, já morre, não tolera uma variação ínfima de pH, uma variação ínfima de pressão, uma variação ínfima de umidade. Se ela não tiver naquelas condições ideais, estáveis para o desenvolvimento dela, sem conversa, não tolera adversidades mínimas. Então vocês já imaginam, já conseguem deduzir daqui a grande sensibilidade das personalidades vegetais. São pessoas que vão chamar muito atenção para o quanto determinados elementos externos as afetam. Inclusive, o verbo afetar provavelmente é dos mais utilizados por essa personalidade. Pessoal, não é alguém com atribuições supostamente superiores
que vai me afetar. Não é exatamente isso que me afeta, tal como afeta, por exemplo, uma personalidade animal. O sujeito não vai chamar atenção para o quanto a irmã dele o incomoda, a esposa, o marido incomoda enquanto pessoa com quem eu estou competindo, que é o que a gente percebe personalidades animais, como a gente falou muito aí no decorrer dessa maratona por personalidades animais. Eu vou chamar atenção para o quanto aquele comportamento da pessoa, é o comportamento, é aquela vibração advinda da ação de outra pessoa, é isso que me afeta. É o resultado das ações, não a pessoa especificamente, mas o que ela faz. Então eu chamo atenção para elementos externos que estão me afetando o tempo todo. Por quê? Porque isso faz com que aquela sensação básica ela venha à tona. Ou seja, quando meu irmão fala alto comigo, isso me afeta negativamente porque eu sinto no meu peito que, no caso, o estrangulamento. Agora sim, pessoal, a gente acabou já adiantando muitas características da solanáceas. A gente já falou bastante sobre elas, mas nota seja feita, pessoal, para o fato de que é aqui que a gente vai encontrar as melhores homeopatias para equilibrar alguns transtornos, para tratar alguns transtornos, falando de uma forma mais concreta aqui para vocês, por exemplo, AVC. A gente vai encontrar aqui excelentes alternativas também para insolação. E curioso, pessoal, é aqui que tem gente que acha que só personalidade cobra que tem medo de cobra, que tem uma relação de amor e ódio com cobra. Mas aqui é onde a gente mais vai perceber também essa relação ambivalente, relativamente ambivalente com cobra. Podem ser pessoas que gostam muito de cobras, têm um vínculo todo especial com elas, ou o contrário, pessoas que têm um verdadeiro pavor, não conseguem nem olhar foto de cobra, que já sentem aquela bendita sensação básica característica. Como eu falei, pessoal, a partir do momento que você identificou essa sensação básica, você vai perceber que ela permeia todas as queixas, todos os incômodos desse doente. Então, como é que uma solanácea vai reagir? Qual que é a experiência aqui de visualizar uma cobra? Para o sujeito solanácea que tem medo de cobra, ele vai sentir, se for uma sensação básica de estrangulamento que a gente tiver detectado, é justamente que ele vai sentir que tem alguma coisa estrangulando. Mas, pessoal, estrangulamento, sufocamento é apenas uma possibilidade. Aqui, igual falei, a gente pode encontrar sensações básicas com traços muito variados. Racha. Nossa, quando eu vejo que eu não tenho dinheiro, eu sinto a sensação de rachadura. Pulsa é outra característica da sensação básica. Nossa, quando eu brigo com meu marido, eu sinto uma pulsação. Pulsa pode descrever também a sensação básica como algo relacionado à penetração. Repuxa, explode. Sempre, pessoal, sempre que a gente está falando de uma solanácea desequilibrada, é um sujeito que ele vai trazer, de uma forma ou de outra para a gente, o tema da perseguição. Eu estou sendo perseguida, em algum momento eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Então, veja bem, pessoal, se a gente já identificou gradação miasmática, a gente já identificou família a que pertence a personalidade ali que a gente está analisando, a gente já tem o grosso das informações necessárias para chegar até o cerne daquele caso. Eu já sei que essa pessoa é muito estressada, eu sei que essa pessoa provavelmente é altamente ansiosa, eu sei que essa pessoa provavelmente é muito medrosa, eu sei que essa pessoa ela enxerga determinados problemas de uma forma ultra, mega, hiper dimensionada. Um problema pequeno, imagina o quanto, se um problema pequeno, por exemplo, hoje faltou grana, mas daqui a alguns dias eu recupero. Imagine se a pessoa leva a esse patamar como sinônimo de luta ou fuga. Imagina o nível de estresse dessa pessoa, pessoal, coisas pequenas assumindo essa proporção de luta e fuga. Agora, se a gente está falando de uma solanácea, bom, eu trouxe todas as sensações básicas possíveis que a gente pode perceber aqui. Então varia, a gente pode encontrar uma sensação de rachadura, uma sensação de que tem alguma coisa puxando, estrangulando. Então podemos encontrar traços muito variados, pessoal, mas sempre marcados por essa atmosfera de perseguição. E diante desse contexto, eu tenho duas alternativas apenas: ou eu luto ou
eu fujo. Só tem essas duas opções, nada além disso. Então a gente já deduz o nível de estresse. Mas além disso, bom, eu falei para vocês que quando a gente está falando de uma personalidade vegetal, a gente tem uma alternância de reações aqui. Então, ok, estou sentindo, por exemplo, a sensação de rachadura no peito. Essa sensação eu a percebo, eu a vivencio, eu a experimento em todos os contextos adversos que eu vivo. Então, diante disso, diante dessa sensação de rachadura, de ruptura, como é que eu reajo? Ou, como eu disse a vocês, eu posso gerar um auto-entorpecimento, uma espécie de inconsciência, que aquilo é tanto para o meu sistema nervoso que tem um momento que eu tenho que me desligar. Ora eu apresento essa reação que é mais passiva, ora eu parto para a porrada. O que eu estou atacando para me defender. É um ataque preventivo, por assim dizer, porque eu sou tão amedrontada que eu preciso garantir que não vai haver nenhuma outra hostilidade mais na minha vida. Eu preciso descansar, eu preciso me sentir protegida, eu preciso me sentir um pouco mais estável, sair desse nível de estresse. Então aquele sujeito que ele sai dando patada, sai soltando faísca, por quê? Muito provavelmente para se defender, porque ele sabe o tamanho do medo que ele está sentindo. Agora, provavelmente a surpresa, a maior surpresa para todo estudante atento de homeopatia. Em que estágio você acredita que estramônio se situa? Vamos supor que você ainda não saiba. Se for para chutar, você, conhecedor do método periódico de Schouten, você colocaria estramônio em qual estágio da tabela periódica? Se você pudesse transformar estramônio em um elemento qualquer da tabela periódica, você colocaria em qual coluna? Adivinhe, pessoal. Schouten situa estramônio no estágio 10. O estágio 10, para quem não domina muito aí o linguajar do método periódico, pessoal, é aqui que nós temos, digamos, o ápice evolutivo, aquilo que a gente poderia tomar como máximo de estabilidade. Todas as personalidades enquadradas no estágio 10, obviamente, se elas estiverem numa condição de equilíbrio, pessoal, a gente nota uma quase ausência de queixas. Parece que eu já cheguei na minha apoteose existencial. Parece que eu já cheguei no meu máximo. Agora eu só queria me eternizar nesse ponto. É só permanecer aqui, tá tudo bem, cumprir o meu papel no meu itinerário biográfico, tá tudo certo. Então veja, é muito importante que a gente tenha isso em mente, pessoal, porque a gente consegue entender muito da personalidade estramônio a partir do momento que a gente analisa a contraparte do estágio 10, que é aquilo que eu disse a vocês no curso Melodia Oculta. Se eu estou falando de um ápice, de uma montanha, numa versão desequilibrada, não seria justamente a sombra dessa montanha, ou seja, eu não teria numa versão desequilibrada justamente a antípoda disso, um vale? Então uma personalidade que na versão luz ela se sente no máximo de estabilidade, imagine o que acontece com essa mesma personalidade se ela não se sente agora o total contrário disso, no total oposto, na versão totalmente antagônica disso. Ela vai se sentir lá no fundo do poço. E é justamente, bom, é muito difícil, pessoal, a gente encontrar um sujeito, acompanhar clinicamente falando, um sujeito estramônio que esteja no seu extremo de desequilíbrio, que infelizmente, normalmente as pessoas estão em hospitais psiquiátricos, são aquelas pessoas que recebem aí diagnósticos como esquizofrenia e todos os seus tons de cinza, recebem diagnósticos de quadros psicóticos graves. Então é muito difícil a gente se deparar com esse sujeito. A gente vai encontrar aqui pessoas que estão no nível mais ameno de desequilíbrio, mais ou menos aqui nesse ponto do vale, pontos um pouco mais altos em relação ao fundo do vale propriamente dito. Mas é muito importante que a gente tenha isso em mente. Uma personalidade estramônia equilibrada, pessoal, você não imagina que numa versão contrária ela viva praticamente o inferno na Terra. Que aquela pessoa otimista, é aquela pessoa alegre, a gente tem a impressão que ela tem uma criatividade, um veio inventivo, artístico, até inato. É aquela pessoa que ela compõe rimas, muitas vezes sem ser sequer letrada. Talvez você já tenha conhecido pessoas assim que conseguem formar rimas, elas têm um vocabulário relativamente rebuscado, um vocabulário relativamente diversificado e a pessoa nunca estudou tanto assim. Então, a expressividade, principalmente no sujeito estramônio nessas condições, chama muita atenção. Uma pessoa luminosa, uma pessoa que de fato é radiante, ela ocupa os espaços pelos quais ela percorre,
quando ela está ali presente, quando ela está bem principalmente, né? Porque se estiver mal, pessoal, é o extremo oposto, aquela pessoa que sim, ela marca a presença, mas no pior sentido possível. É aquela pessoa que vai ter alucinações, é aquela pessoa que ela tem a impressão que ela está sendo obsidiada, ela vê maus espíritos, por isso mesmo alguns homeopatas até indicam muito estramônio para pessoas que se sentem vítimas de entidades malignas, vítimas de obsessões malignas, como queira, dependendo da orientação espiritual de cada um de vocês. Mas isso não deveria ser o suficiente, pessoal. Depende do que a pessoa manifesta quando ela se sente possuída por algum demônio, por assim dizer. Depende, pessoal, da sensação básica, depende de como é que a pessoa manifesta aquela possessão através da sua linguagem corporal. E é interessante que, nesse caso, se a gente estiver falando de um caso que seja tomado pela maioria como possessão demoníaca, por exemplo, curiosamente, o que a gente vai notar aqui a gente tem a impressão que de fato é justamente o fenômeno que está acontecendo, porque essa pessoa começa a falar em línguas estranhas, sem que ela tenha tido contato com aquela língua em algum momento. Aquilo simplesmente sai espontaneamente, por isso assusta. E aqui também, em Stramônio, pessoal, nós vamos perceber níveis de desequilíbrio que realmente eles não parecem desequilíbrios dessa ordem, de ordem terrena. É uma desordem biológica, a pessoa só está precisando de medicamento mata-leão ali psiquiátrico. Não se trata disso, a gente percebe que a desordem está no nível além do natural. Está no nível sobrenatural de fato, dada a forma do sujeito manifestar essa desordem. Então nós temos aí um falar línguas estranhas, quando a gente está no extremo do desequilíbrio aqui, do quadro mórbido. Nós temos também uma força sobre-humana. Então acho que eu já havia adiantado a vocês que, embora nas personalidades fungo desequilibradas também a gente veja muito isso, mas aqui em Stramônio um traço típico, pessoal, é que isso só tem criança. Não estou falando só no Stramônio desequilibrado adulto, mas a gente vai falando, por exemplo, de uma criança Stramônio desequilibrada, você pode precisar ali de 5 adultos para conseguir segurar ela. É por isso que eu estou dizendo a vocês que, de fato, um Stramônio desequilibrado, a gente tem a impressão que a raiz da desordem, ela não está só nesse plano, ela está num plano maior, num plano mais sutil, num plano mais profundo, dada as paranormalidades, por assim dizer, que a gente observa dentro daquela conjuntura mórbida. E aqui, pessoal, numa versão equilibrada, o que a gente nota também como traço característico, veja como a espiritualidade, a religiosidade permeia a personalidade Stramônio, tanto no mau sentido quanto no bom também. Num bom sentido, o que a gente pode observar é um sujeito religiosamente fervoroso. Então é aquele sujeito que ele está sempre lendo a Bíblia, ele memoriza textos bíblicos, ele sabe recitar de cor e salteado ali muito do que está registrado na Bíblia. É alguém que a gente percebe que apresenta um espírito de devoção. Esse traço da conexão do sujeito Stramônio com o âmbito espiritual, com o seu Deus, com aquela entidade, seja ela qual for, a qual ele é devoto, isso é muito importante para que a gente entenda tanto o lado luz quanto o lado sombrio de Stramônio. Então é justamente sobre essa questão que eu vou falar agora, pessoal. Então vocês já viram que é alguém que se encontra no estágio 10, ou seja, numa versão desequilibrada, é o máximo do desequilíbrio que a gente pode imaginar. Por quê? Porque na versão equilibrada a pessoa está lá no céu. Estágio 10 da tabela periódica, conforme ensina Schouten, conforme nos elucida Schouten, é o máximo de equilíbrio que um sujeito pode chegar, segundo a percepção dele, pessoal. Por isso que aqui a gente tem Paládio, a gente tem Platina, que são personalidades que a gente toma como que tipo? Que tipo de estereótipo a gente costuma direcionar a Platina e a Paládio? Sujeito metido à besta, sujeito soberbo. Por quê? Porque o sujeito ele sente que ele é a última Coca-Cola do supermercado mesmo. Ele sente que ele já está no máximo de equilíbrio. Ele sente que ele é a melhor pessoa do mundo. Então veja, esses traços sempre, pessoal, não é a gente que tem que direcionar essas definições para o doente. A gente começa a construir um mundo. Ali na toma de caso clínico, a gente vai construir um mundo segundo o que o doente nos traz, segundo a percepção dele. Que às vezes é uma pessoa extremamente talentosa, que a gente enquadraria facilmente aqui, mas a pessoa não se sente aqui. A pessoa se sente
estágio 16, como sulfur, a pessoa se sente como estágio 17, como algum florato, delinquente, à margem da sociedade, embora os talentos da pessoa sejam muito óbvios, embora a gente a enquadrasse sem pestanejar aqui no estágio 10. Então, tudo isso quem vai nos dizer, pessoal? Sempre, pelo amor de Deus, sempre o doente. E aqui, no estágio 10 ainda, o que a gente pode notar é uma necessidade de um eixo. Necessidade de um eixo de valores, necessidade de uma referência. Então o sujeito a gente percebe que a conduta dele, ela gira em torno de determinados valores que para ele são inegociáveis. Não à toa os carbônicos estão aqui, porque a gente percebe que para as personalidades carbônico, temas como honestidade, sentido da vida, certo, errado, adequado ou inadequado, tudo isso são questões importantíssimas para ele a partir do momento que ele determina que trajetória que ele vai percorrer dentro daquela conjuntura de valores que ele estabeleceu para si, a gente não consegue desviar o sujeito daquilo. Então existe essa dependência de eixo, aquele eixo que vai nortear os meus passos. Eu não vou mudar a minha rota, que eu não vou abrir mão dela de jeito nenhum. Só que o detalhe, pessoal, é que eu já cheguei no ápice. Então, bom, qual que é o próximo passo? Se eu já estou aqui, o que fazer? Já que eu cheguei, a minha percepção é que eu já cheguei ao máximo que eu poderia chegar dentro da minha jornada biográfica. Para onde mais eu devo ir? Bom, se eu cheguei no ápice, eu vou fazer o máximo possível para não sair daqui de jeito nenhum. Então, veja, tudo começa a dar errado, pessoal, a coisa começa a desandar, é quando o sujeito extramônio, curiosamente, é quando ele chega aqui. Ele sempre sonhou em chegar aqui, mas quando ele chega aqui, ele começa a perceber a tentação do apego. É aqui, nesse ponto em que ele começa a se preocupar com o apego, com a eternização dessa situação, é que ele começa a se aproximar cada vez mais do vale. Então vamos lá, pessoal, vou ter que desocupar um pouquinho aqui o quadro para falar um pouco mais sobre a origem desse sofrimento de estramônio e, inclusive, se a gente estivesse falando de um sujeito que não tem à disposição dele, infelizmente, por algum motivo, a homeopatia estramônio, o que ele poderia fazer para se equilibrar? A homeopatia não é a única solução curativa para essas personalidades que a gente analisa. Pessoal, há outros expedientes de que o sujeito pode lançar mão para ele se equilibrar. Inclusive, eu já vou até falar de uma estratégia aqui que pode funcionar, pode gerar o mesmo resultado homeopático num sujeito estramônio. Então, pessoal, é muito importante que a gente investigue como é que a gente concretiza alguma coisa. Então, bom, eu vou fazer duas bolinhas aqui com uma interseção entre elas. Vou pintar essa interseção aqui. E essa interseção, esse pontinho aqui de encontro entre essas duas esferas, já vou falar o que são essas esferas, isso aqui seria a concretização de alguma coisa, qualquer coisa. Concretização de uma ação, eu vou cozinhar, eu vou dirigir até a casa dos meus pais. A concretização de qualquer ideia, de qualquer ação. A consumação de uma ideia é esse ponto de intersecção. O que é necessário para eu concretizar alguma coisa? Pessoal, eu preciso ter, agora vamos aqui à definição do que é essa bolinha aqui. Eu preciso ter um plano, um projeto. Na verdade, para ficar mais fácil ainda de vocês entenderem, pessoal, vou chamar isso aqui de rota de GPS. Pronto, você ligou seu GPS e você já colocou o endereço para onde você quer ir. Esse é o seu plano. Agora, a concretização desse plano depende só do plano, pessoal? Não, depende de uma outra parte aqui que eu vou chamar de acaso. A vida é marcada por aleatoriedades. Quando o sujeito que está no miasma agudo, ele percebe que existe essa outra esfera aqui, pessoal, ele pira o cabeção. Ele fica louco de perceber que nem tudo depende dele. O sujeito estramônio não chama isso aqui de acaso, pessoal, é porque eu não quero entrar na seara
espiritual, religiosa, para não ferir as convicções de alguns colegas. Então, para quem é ateu, por exemplo, você pode tomar isso aqui como acaso, que a sua razão consegue identificar sem que você se sinta agredido ou sem que você se sinta ideologizado, por assim dizer. Então, acaso você admite que existe. Você, bom, a partir do momento que você estabelece a rota do GPS, o GPS ele vai te trazer aí o trajeto. Ah, Letícia, mas o destino final, por exemplo, eu estou indo para a casa dos meus pais, não é a mesma coisa? Definitivamente não, porque, bom, a ideia é eu diretamente para a casa dos meus pais, mas eu vou percorrer um caminho, bom, que ele é sinuoso, ele não é um caminho completamente reto, pode ser que eu sofra um acidente, pode ser que eu me depare com um acidente. Então a rota, pessoal, perceba que a rota da vida, para você concretizar qualquer ação, ela não é linear. Nós estamos suscetíveis, toda a dinâmica da concretização, ela gira em torno, de fato, dessa confluência entre aquilo que eu concebo mentalmente, a minha intenção, e esse lado aleatório da vida, esse acaso. Stramônio, como eu falei, não vai chamar isso aqui de acaso, Stramônio chama isso aqui de Deus. Ou seja, para a visão de Stramônio e para a visão de muitas pessoas também, principalmente quem tem uma convicção religiosa mais marcada, algum tipo de devoção, essa pessoa provavelmente ela já chegou à conclusão que o que vai funcionar melhor para ela aumentar essa área aqui? Ela vai ter de se entregar mais ao acaso. Ou ela vai ter que se abrir mais à vida, se você é ateu. Não, quanto mais eu me abrir à vida, abraçar o acaso, aquilo que eu não posso prever, maior o meu potencial de realização. Isso aqui a gente consegue concluir facilmente com um raciocínio lógico. Para um sujeito Stramônio, a convicção é a seguinte, a percepção é a seguinte: quanto mais eu entregar a minha vida a Deus, mais as coisas vão dar certo. E foi esse o caminho que ele percorreu a vida inteira. Essa entrega, a sua devoção, essa fé, por que não dizer, a gente poderia trazer dessa forma. Então é a confiança nessa outra esfera que fez com que o indivíduo chegasse até o ápice, aquilo que diante da percepção dele é o ápice. Potencial de realização desse sujeito de fato é alto. Pessoal, coincidentemente, a gente não vai encontrar um sujeito Stramônio, na maioria das vezes, improdutivo. São pessoas ativas, são pessoas muito imaginativas, não são pessoas ociosas em geral. Então é muito difícil o sujeito ter isso aqui muito restrito, isso aqui muito pequenininho. Então veja, são pessoas que, por isso mesmo, Shankaran até traz como versão compensada das solanáceas coragem diante do perigo. E é justamente quando a gente encontra um indivíduo Stramônio, a gente percebe que ele tem uma certa serenidade, ele não tem muitas preocupações, ele não se preocupa com nada. Isso enquanto ele está de boa com essa lei aqui. Beleza, eu tenho plano, mas eu preciso entregar isso aqui a Deus, eu preciso confluir isso com acaso, como queira aí os ateus. E é dessa confluência, desse casamento, que os frutos virão, que o resultado daquela ação pretendida vai vir. Agora, pessoal, o bicho começa a pegar quando o sujeito Stramônio ele começa a desconfiar do seu trajeto. Começa a desconfiar do trajeto que vai vir do acaso, que vai vir de Deus. Ou seja, ele perde a fé. Pessoal, se ele tiver com alguma crise na sua devoção, na sua liturgia, se ele passar por algum tipo de dúvida que envolve as suas convicções espirituais, ele vai começar a se desestabilizar. Por quê? Porque ele vai romper com esse outro lado aqui da história. Então ele sente que o poder de concretização dele diminui. Agora, por quê, pessoal? Por que eu comecei a não confiar tanto mais no acaso? Por que eu perdi um pouco a minha fé em Deus? Porque, veja, mas Deus, eu já cheguei no topo. Eu não quero sair daqui, eu sei que a sua vontade pode me levar para um pouco mais para baixo, mas eu não quero, eu quero ficar aqui, eu quero ficar quietinho aqui. Então, para garantir que eu fique aqui, me eternize no topo, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. As coisas vão ficar só no universo onírico mesmo, as coisas vão ficar só aqui no âmbito imaginativo. Eu não vou fazer nada, eu não vou assumir nenhuma conduta, eu não vou tomar nenhuma decisão, eu vou ficar quietinho, só com essa rota do GPS aqui na minha cabeça, mas eu não vou pegar o carro e percorrer o itinerário sugerido pelo acaso, não, porque, bom, já pensou, acontece alguma coisa e eu saio daqui do topo? Pode ser que eu tenha alguma decadência, mas assim, eu sei
que o acaso, ou Deus como queira, que é o melhor para mim. Só que tá tão bom aqui, eu não quero cair só depois de muito tempo voltar. É tão bom ficar aqui, eu quero ficar aqui. Mas o sujeito estramônio, quando ele está estável, pessoal, ele confia no trajeto que o GPS traz, porque essa alegoria aqui do GPS, ela é muito feliz para ilustrar isso, pessoal, que vocês percebem que a partir do momento que vocês colocam ali o destino, e vamos supor, você não segue o trajeto preconizado ali, indicado pelo GPS. Se você, de repente, entra onde não devia entrar, o GPS ele recalcula ali a rota e te dá uma rota alternativa. Talvez você tenha que ir muito longe para, por fim, chegar ao seu destino. Você vai ter que dar uma baita volta na cidade inteira, mas você chega lá. Só que é o seguinte, para o sujeito estramônio, ele cogitar que essa rota talvez ela tenha de ser recalculada, isso para ele é um pesadelo. Ele não quer sair daqui de jeito nenhum. Por isso que muitas vezes a gente não entende, pessoal, isso aqui traz tantas reflexões interessantes para a gente não entende porque que tem pessoas que chegaram tão alto e depois elas decaíram. Nossa, mas fulano teve contato com uma sabedoria incrível, depois a pessoa decaiu, como assim? Começou a falar bobagem e começou a fazer coisas que eu nunca esperava que ela fizesse, dado o nível de sabedoria que ela conseguiu oferir. A gente não entende porque a gente não tem essa dinâmica clara nas nossas mentes. O sujeito ele deixou de confiar nesse elemento aleatório da vida. Em todo medroso, vocês vão perceber uma ruptura com isso aqui. O sujeito tem um verdadeiro pavor do acaso. Em estramônio, é muito fácil da gente compreender isso, pessoal, se a gente entende que tudo se deve ao apego a esse ponto, a esse ápice em que ele se sente em certo momento da vida. Não, ele quer se eternizar lá. E ao supor que a ascensão ela é uma condição fixa, não é algo que merece, ali precisa do meu trabalho, do meu refinamento diário, aí sim ele cai. Então veja que contradição. Exatamente pela busca por essa eternização nessa condição, ele vai decaindo. Como em basicamente todas as boas virtudes que a gente trabalha enquanto em vida. Pessoal, é uma reflexão muito fecunda que ela tem implicações variadas, porque se a gente medita bem sobre... a gente pode pegar aí as 4 virtudes cardeais, fortaleza, justiça, prudência, temperança, não são atribuições que a partir do momento que você se considera detento delas, não, eu sou uma pessoa que realmente eu tenho justiça, eu sou uma pessoa que eu sei amar, eu sou uma pessoa que sabe como direcionar essa energia amorosa, por assim dizer, eu sei como amar alguém, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu tenho fé, que eu tenho esperança. Isso não é uma realidade fixa. Quando a gente começa a supor que essa realidade é fixa, ou seja, a partir do momento que eu adquiri, desenvolvi aquele bem, pronto e acabou, agora é só relaxar, não tem mais nada aqui se fazer, porque eu já cheguei no ápice mesmo. Quando eu tomo determinado bem ou determinada virtude como dada, aí o bicho começa a pegar, porque, bom, eu perdi de vista a natureza essencial do bem, de qualquer bem, pessoal. Tudo que a gente pode chamar de bem, efetivamente, a gente nota que aquilo é resultado de um trabalho constante, ou seja, eu posso até ter alcançado determinada estabilidade, mas se eu não vigio essa estabilidade, se eu não continuo trabalhando para estabilizar essa estabilidade ainda mais, logo eu a perco. É o mesmo no caso de qualquer outra virtude. Bom, se eu não lapido cada vez mais a minha fortaleza, eu vou perdendo fortaleza, eu vou perdendo essa virtude, ela vai me escapando pelos dedos. O mal não, pessoal, perceba que para o mal se proliferar é só você sentar e não fazer nada. Com o bem não é assim, ele exige um certo dinamismo o tempo todo. Só que o sujeito ele não está muito disposto a se abrir esse dinamismo mais, porque não, tá bom ficar aqui. E aí ele se nega até o ponto em que ele vai decaindo. Só que ao decair, pessoal, veja com que ele rompeu, com algo que lhe era muito caro, que é esse eixo representado pelo próprio Deus, aqui diante da perspectiva de estramônio, ou seja, ele rompeu com a máxima referência dele. Em posse dessa constatação, a gente já pode deduzir o que faz com que o indivíduo, qual é uma carta na manga alternativa para o indivíduo estramônio se recuperar. Pessoal, se ele caiu rompendo com o acaso, como queiram os ateus, então ele vai se curar se reconectando com essa mesma força. Como é que a gente se reconecta? Como é que a gente faz as pazes com o acaso? Isso aqui é uma receita fundamental para ansiosos de uma maneira geral.
Todo ansioso ele tem medo, pessoal. Então a matriz da ansiedade sempre é o medo. Em última instância a gente vai chegar ao medo da morte, que é a matriz de todos os demais medos também. Mas o fato é que existe um medo ali no ansioso. E a gente pode utilizar muito esse raciocínio para ajudar essas pessoas. E eu bato muito nessa tecla porque a ansiedade é a tônica dos problemas problemas psíquicos principalmente, que a gente recebe no nosso cotidiano clínico. Quase todo mundo é ansioso, pessoal, com algum tom de cinza de ansiedade. Então a gente pode utilizar esse raciocínio para que essas pessoas elas consigam recobrar a sua autoconfiança, para que elas consigam novamente se abrir à vida de uma forma mais leve, de uma forma não tão desconfiada e desesperançosa. Então veja, como é que eu volto ali para o ápice e vivo o ápice da maneira como eu realmente deveria viver. De novo, eu recobro o plano. Qual que era o plano inicial? É ir para a casa dos meus pais, ok. Então tá, GPS, eu vou jogar o trajeto e vou seguir o trajeto aqui que você me trouxer. E muitas vezes eu vou percorrer um caminho mais sinuoso mesmo, às vezes eu não vou chegar exatamente naquele prazo estipulado. Eu queria chegar 2 horas da tarde na casa dos meus pais, mas cheguei 5, porque eu encontrei ali um acidente, fiquei muito tempo ali, e depois o pneu furou também, e depois eu percebi que eu tinha esquecido uma compra que eu fiquei de levar, e eu tive que parar ali no supermercado para comprar rapidão. Enfim, aconteceram uma série de aleatoriedades, mas eu não resisti a elas, eu as abracei. Ou seja, eu consegui recuperar, de certa forma, uma capacidade de ajuste, que é o que a gente não percebe muito no estágio 10, pessoal. Tanto é fato que, se vocês dão uma olhadinha na descrição de Schouten do estágio 10, vocês vão encontrar a palavra fixo. Não é difícil da gente entender por quê, porque eu já estou no meu supra-sumo, no meu máximo, então claro que eu vou querer me fixar aqui. Então são pessoas que, é por isso que eu falei, que a partir do momento que elas elegem um eixo de conduta específico, elas não vão abrir mão, não se concedem muita oportunidade de ter um certo jogo de cintura, beleza, não vai dar para ir para a direita nesse caso aqui, vou ter que percorrer a esquerda e tá tudo bem. Então o sujeito, ele gradativamente, ele vai se abrindo mais, novamente, à aleatoriedade, ao acaso, ele vai se ajustando, confiando que ele vai chegar ao seu destino. Então é uma via possível, pessoal. Mas por que isso aqui é tão poderoso curativamente para estramônio? Porque veja, pessoal, é ou não é assim? A partir do momento que eu decido que eu quero ser, sei lá, um presidente, eu quero ser uma celebridade, a partir do momento que eu tomo essa decisão, há uma série de decisões pequenas, menores, que eu preciso tomar para, por fim, eu me aproximar daquele ideal, daquele objetivo final. Mas o que realmente cura estramônio, que vai fortalecendo estramônio propriamente, são as pessoas que ele vai encontrando nessa trajetória. Não, beleza, uma celebridade tem um certo grupo de interesses, então vou começar a frequentar pessoas que têm esses interesses. Eventos que pessoas que têm esses interesses participam. Vou começar a frequentar esse ambiente, vou começar a me vestir de uma determinada forma e eu vou conhecendo pessoas que tenham a ressonância com aquele objetivo final que eu estabeleci, ou uma ressonância com tudo que orbita em torno daquele interesse. Então vou encontrando pessoas que vão me inspirando no meio do caminho. Eu estou falando isso porque, na verdade, veja bem, do que estramônio desequilibrado sente mais falta quando ele está se sentindo ali, largado, naquela selva hostil, no escuro. Aquela selva hostil, escura, e que, bom, além disso, eu não tenho a mínima proteção ali, porque eu estou nua, além do mais, estou na minha máxima vulnerabilidade, mas se tivesse alguém para me acompanhar, eu passaria por tudo isso aqui de uma forma mais leve. Não é disso justamente que estramônio sente falta, não é esse o seu porto seguro, a referência, a companhia, o suporte. Então esse é o elemento mais curativo dessa personalidade. Então ele precisa voltar a se abrir à vida, não é tanto para chegar até o objetivo final em termos de realização, mas é porque ele precisa encontrar pessoas que o inspiram, pessoas que o elevam, não exatamente naquele sentido da magnetização, pessoal, a magnetização que a gente percebe nos ofídeos, aquele guru que vai me dizendo o que fazer, mas uma pessoa que ela consegue me trazer uma esperança, aquela pessoa que ela desempenha o papel de farol. E eu vou buscar ser aquele farol, para que eu chegue novamente ao topo, ou seja, é uma inspiração genuinamente, eu não quero ser guiada, eu quero continuar preservando aqui a minha autonomia, a minha independência, mas agora
Já que os meus olhos estão postos nessa referência, eu sei, eu tenho uma noção daquilo que eu posso me tornar. Eu recuperei aqui a minha esperança, que agora eu estou vendo um ente de carne e osso que incorpora todas essas características que eu estou perseguindo, que eu estou visando recuperar. Então, pessoas que inspiram estramônio, pessoas que transmitem força, coragem, esses entes, eles são uma verdadeira versão homeopatizada de estramônio para o sujeito estramônio. Então é uma outra via, pessoal, de chegar ao mesmo resultado, mas é claro, se o sujeito está tomando estramônio e ao mesmo tempo ele segue todas essas diretrizes que eu estou expondo para vocês, aí ele vai se curar mais rapidamente ainda. Existe um medo do escuro muito grande, pessoal, mas aqui, como eu disse a vocês, a relação das solanáceas com o escuro ela é muito ambígua, porque ao mesmo tempo que eu morro de medo do escuro, o escuro, às vezes eu busco por ele, por quê? Porque a sensação não é de que eu estou vulnerável. Então, bom, se eu estou no escuro, pelo menos o inimigo, o adversário, ele não está vendo os meus pontos fracos. Então, não necessariamente sempre o escuro vai trazer desconforto para estramônio. Às vezes pode ser um expediente defensivo que ele elege para si. Então, bastante atenção a como, em circunstâncias variadas, estramônio reage ao escuro. Eu tenho aqui, pessoal, um excelente medicamento para epilepsia, convulsões, tendo como gatilho luzes muito intensas, luzes que lampejam, ficam piscando. Isso aqui, tanto é fato que em alguns jogos de videogame, pessoal, não sei se vocês já repararam, mas às vezes tem avisos ali antes do jogo começar que alguns recursos visuais podem causar epilepsia, convulsões nos jogadores. Não sei se vocês já tentaram, sabiam que isso existia, pessoal, mas provavelmente é levando em consideração a sensibilidade de, por exemplo, personalidades estramônio, a essas luzes muito intensas, efeitos visuais. Isso aqui pode desencadear a crise de epilepsia em estramônio. O que a gente pode ter, pessoal, esse traço é muito típico. O sujeito estramônio, às vezes, ele não consegue manter a cabeça no travesseiro. Ele sente é um impulso quase incontrolável de tirar a cabeça do travesseiro. Então ele fica basicamente pendulando ali no travesseiro. Ele tira a cabeça, põe, tira, põe. Não consegue manter a cabeça estável no travesseiro. Isso aqui é outro traço muito peculiar, por isso eu decidi trazer a vocês. Muitas vezes, pessoal, a gente pode ver em bebezinhos estramônio um medo tal que o bebezinho ele acorda assustado, acorda sobressaltado. A impressão que a gente tem é que o bebê ele não está sabendo direito onde ele está. Isso aqui é típico de medos extremos. Vocês lembram que a reação passiva, a sensação básica das solanáceas pode ser a inconsciência, um certo entorpecimento dos sentidos, embora eu esteja muito alerta ao mesmo tempo, eu tenho que entorpecer porque, bom, é muita carga de adrenalina o tempo todo. Eu sinto que eu estou nessa selva de pedra hostil o tempo todo. Então é muita carga de adrenalina e às vezes assim, esse torpor dos sentidos, ele me impede momentaneamente de reconhecer o ambiente que eu estou. Então, em bebezinhos, crianças, a gente vai observar, muitas vezes ela acorda chorando, a gente tem a impressão que ela está meio desorientada. Às vezes o sujeito estramônio, ele acorda também, ele já pega alguma coisa para segurar. Veja a necessidade de suporte, como ela é forte aqui. E aquele sujeito que, é igual eu falei, familiaridade, uma pessoa que ele conhece, vai trazer algum alento para suas queixas. Companhia que na maioria das vezes resolve tudo, pessoal, mas não é aquela companhia de pulsatila que tem que consolar ao mesmo tempo. Se tem alguém em casa, está tudo bem. Mas se é uma pessoa que eu conheço, aí eu me sinto melhor ainda, e definitivamente eu me sinto segura, aí eu estou bem, aí eu volto a esse ápice aqui. Os medos são muito variados, mas existem alguns medos, pessoal, que eles se repetem independentemente do indivíduo estramônio que a gente estiver acompanhando. Como, por exemplo, medo de cachorro, medo de cães. Por isso a gente percebe aquela famosa rubrica, sensação ou então sonho de que tem um cachorro mordendo o meu peito. O sujeito estramônio normalmente tem pavor de cães, embora não seja um exclusivismo de estramônio. É algo muito frequente nas solanáceas de uma maneira geral. Não apenas o medo de cães, mas, por exemplo, o medo de água. Também é um sujeito que não vai nadar em piscina, não vai nadar em lago, não vai nadar em cachoeira. Às vezes até há uma certa dificuldade para se banhar, consequentemente, pessoal. Mas existe uma certa relação conflituosa com a água. E isso é pouco citado, por isso que eu achei interessante mencionar, pessoal que ainda está dentro aqui do bojo dos medos, nós estamos falando de uma personalidade hipocondríaca também, mas não é aquela hipocondria difusa. O que a gente vai ter aqui é um medo especificamente de doenças contagiosas.
Então se eu percebo que fulano está com um problema ali, mas aquilo não é contagioso, eu não vou ter receio de me aproximar do fulano. Mas o calcanhar de Aquiles aqui é quando aquela doença ela é potencialmente contagiosa. Claro, o pessoal é um indivíduo supersticioso, então ele tem medo de maus espíritos, tem medo de demônios, e é justamente nisso que o sujeito se transforma quando ele está muito desequilibrado, pessoal. Você não acha que é a pessoa que você conhece que está ali naquele corpo. Se você estiver falando assim, ó, desse nível aqui, assusta, parece uma possessão demoníaca mesmo. A gente não tem dúvida, porque fala um tanto de coisa que você não entende. Precisa de 10 pessoas para segurar a pessoa na crise dela. Então é bom, você pensa que você está diante de um fenômeno sobrenatural mesmo. De fato assusta. E mais, pessoal, o que a gente tem aqui, principalmente na versão desequilibrada, é alguém que sai tanto do prumo, perde tanto o controle, que é um sujeito que ele tem toda a ressalva do mundo com a própria raiva dele. É um pouco parecido com o que a gente vai observar em Stavsagra. Stavsagra reprime raiva a tal ponto que ele fica muito receoso do que pode acontecer se aquela raiva acumulada explode. Ele fica com receio de não conseguir se controlar e fazer uma besteira. E aqui no caso de Stramone é a mesma coisa. Então ele evita situações de violência. É um sujeito muito sensível à violência. Por quê? Primeiro que ele já está com medo, já vive medroso na maior parte do tempo. Depois, vamos supor que por algum motivo, dentro daquela eterna bifurcação, aquelas eternas duas possibilidades se apresentam para mim de luta e fuga, vamos supor que por algum motivo eu decida não fugir, eu decida lutar. Aí eu não sei se eu vou conseguir me controlar. Então é um medo da própria agressividade. Eu evito violência porque eu violento, se eu for reagir ao adversário, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Que é muita energia defensiva que está aqui. Eu sou aquela fera ferida. Como eu acho aqui, segundo a minha percepção, que eu estou morrendo, então eu vou dar tudo de mim para vencer esse confronto. Então, em posse dessa percepção, o sujeito evita situações conflituosas para preservar, por incrível que pareça, o adversário do seu próprio potencial ofensivo. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Na próxima aula, aí a gente vai voltar, vamos estabelecer aqui uma programação, cronograma. Próxima aula, a gente vai voltar com a personalidade animal. A gente vai falar sobre um peixe mamífero, que seria o golfinho, o lac delfino. E aí, depois de lac delfino, a gente volta de novo ao reino vegetal, dessa vez com o irmão aqui de Stramônio, que é Belladonna, explorando principalmente a faceta crônica de Belladonna. Até a próxima, pessoal!